Ô, louco, Luizinho. Tomou vacina ainda, tio? Não tem jeito, tomar gripado não Você vai pode. ter que tomar antes, né? Aquela lei também, ó. Não, eu não quero agora. Também não. Aí, pode deixar água aqui em cima? Não, toma aí. Eu vou daí pegar depois uma, vou deixar aqui. Aqui, se eu vou me der deixar aqui tosse- também. Tá Se me der tosse, Ah, é? Então tá. Ontem o Luizinho teve uma tossideira no meio do programa. eu trouxe até um papelzinho hoje. Eu trouxe, meu. Sim. Agora vai discutir proposta. Que proposta? Cada dia os caras dão uma recuada, os malas. Ah, não tem nada. Será que o trabalhista... Bom, no Senado recua alguma coisa? Eu acho que vão recuar, eles estão fazendo isso tudo meio combinado. Ou você acha que as centrais sindicais não combinaram com o governo? É Pra lógico. marcar a greve geral depois da reforma? Né? Então, vamos falar disso. Não, isso aí eu tô falando de O óbvio. bom mesmo é ver o cara do Solidariedade lá, aquele que era de vocês lá. Qual? Os Paulinho da Força. Paulinho da Paulinho da De Força. vocês, que eles sempre foram vagabundos, sem vergonha, Seu rapaz. amigo Paulinho da Força. É, o Paulinho da Força fala bem, rapaz. Nossa. Ah, pera aí. Ei, o cara tá pensando, eu vou pegar doença, eu vou sair daqui. Não, pior, cara. Vai passar vírus pra todo mundo. Se entrar no Face, avisa. Já era. Se aquilo era off, esquece. Boa noite, amigos do Bate e Rebate. Iniciamos o programa hoje, contando com a presença de duas personalidades. O Laércio Matias, membro do Fórum Sindical. Fórum Sindical de Cascavel, é coordenador do Fórum Sindical. E também, à minha esquerda aqui, o Vasconcelos, que é vice-presidente da FIEP. Vamos debater o assunto pertinente e o assunto do momento, onde passamos todo o dia hoje acompanhando aí os protestos, as reivindicações, os encontros, para ver dos dois que pode ser mudado, o que está certo, o que está errado. Opinião divergente, logicamente, dos dois que estão aqui na mesa. Também contamos com a presença da Laís Laine, que faz o bate-rebate aqui na KTV conosco. Começo pelo seu boa noite, Laércio Matias, obrigado pela presença. Boa noite, Luizinho. Uma satisfação participar do programa de vocês, que eu era um frequentador mais assíduo, outrora, quando funcionava lá no centro. Vocês estão de parabéns pelas instalações, muito bonito, e que tenhamos um bom programa. Boa noite, Vasconcelos. Prazer tê-lo aqui. Boa noite, Luizinho. Boa noite, Laís. É com prazer que a gente está aí também. Boa noite, Laís. Boa noite, Luiz. Obrigada pela presença dos nossos convidados hoje. Começando já, o que deu para perceber, Laércio Matias, desse dia de protestos, dias de reivindicações da população brasileira nas ruas de todo o país? Bom, de nossa parte, não temos como fazer uma avaliação do que aconteceu no nível do Brasil. Sabemos que em alguns lugares houve uma certa radicalização, notadamente por conta dos bloqueios dos transportes coletivos. E aqui em Cascavel, o Fórum Sindical, a entidade que é integrada por 21 sindicatos de trabalhadores, nessa atividade nós tivemos 36 a soma de 36 entidades para ajudar a organizar o ato. Nós organizamos eles de forma pacífica, nós convidamos as pessoas para virem para o nosso ato. Lá na frente da catedral a gente falou os objetivos, fizemos uma reflexão sobre o conteúdo e os efeitos dessas reformas sobre a vida de todas as pessoas que vivem do trabalho e sobre a vida das pessoas que vão depender da Seguridade Social e da sua aposentadoria. Então, do nosso ponto de vista, foi um evento com bastante êxito, nós conseguimos atingir o nosso objetivo, né? E agora vamos avaliar o que aconteceu ao nível nacional para a gente tomar outras medidas para frente. Da mesma forma, Vasconcelos, como vocês analisaram, representante aí da Federação das Indústrias, como vocês analisaram esses protestos que aconteceram, essas reivindicações do trabalhador na todo o Estado? Bom, primeiro pegando um gancho que o Matias falou, acho que é fundamental o direito do movimento, o direito democrático de se posicionar. E mais importante que seja pacífico, né? Eu acho que em alguns locais do Brasil aí houve uns excessos e, de alguma forma, a gente não acha que vá se criar um diálogo, uma forma de tentar achar soluções para a situação que a gente está passando aí, que atinge não é um lado ou outro, mas que todos temos que enfrentar, né? Porque a gente percebe também que o dia não foi muito apto para quem queria participar ou tentar
colaborar ou não colaborar com o movimento, a gente percebe que houve também um pouco de erro aí no dia. Sei lá, acho que não teve a data, não teve talvez uma contextualização tão grande. E sim, como ele falou, houve alguns que já radicalizaram, trancaram as rodovias. Eu vi alguma coisa no aeroporto do Rio de Janeiro lá que houve agressão física, e aí eu acho que perde um pouco a razão até do posicionamento democrático, né, da posição e da ideologia. Vocês acreditam que esses protestos vão surtir algum efeito, visto que a reforma trabalhista já passou na Câmara e vai para o Senado, e a da Previdência também já está em vias aí de avançar? Vai ter algum efeito esses protestos de hoje, na opinião de vocês? Bom, de nossa parte, o objetivo é esse, Laís. O que a gente está fazendo é exatamente isso. As pessoas estão numa apatia, né? A gente ficou por muito tempo... Faz muito tempo que não tem mais uma movimentação nacional para reivindicar alguma coisa do governo. Tem uma parte da juventude lá, uma parcela da juventude que nem sabia. Como se fosse, mas pode fazer greve contra o governo? Né? Então, pode fazer uma movimentação contra o governo, mas que sentido tem isso? Então, é uma novidade para muitas pessoas. Mas o fato é, a reforma trabalhista passou em primeira votação na Câmara. Ela vai para o Senado. Né? E eles tiveram que se apressar para fazer. E a Previdenciária, ela ainda não... Ela está tramitando nas comissões, já houve alguns recuos. Eu creio que a trabalhista também pode ter alguns recuos. Né? A trabalhista tem muitas perfumarias, muitas coisas que realmente são necessárias fazer. E tem algumas coisas que são essenciais e muito caras à classe trabalhadora do país, que estão sendo meio que deixadas de lado. Então, essa manifestação, este dia de reflexão, exatamente para a gente trazer à lume aquilo que é fundamental para o interesse das pessoas que vivem do trabalho e que vão precisar se aposentar, e dar uma separada o joio do trigo. Tem pessoas que exploram, Luizinho, e você que milita na Câmara de Vereadores, e a Laís também militou lá, vocês sabem que algumas pessoas exploram algum fato de forma política. Então, alguns exploram isso para a disputa eleitoral 2018. Então, tentam confundir uma reforma que vai mudar toda a vida da classe trabalhadora do país e misturar isso com eleição 2018. Então, isso que é lamentável. Por isso que a gente fez questão de, aqui em Cascavel, não permitir que nenhum parlamentar subisse ao palanque, né? E nenhum partido político participasse da organização. Porque eles não são importantes? Não, eles são importantes. Mas este momento da reflexão tem que ser feito por nós. E nós temos que separar as eleições de 2018 das reformas que são importantes, que estão na pauta do Congresso Nacional neste momento. E Edson, qual a sua opinião? Você acha que vai ter efeito? Eu acho que toda a movimentação de posicionamento é importante, tanto laboral, patronal, mas uma coisa eu acho que é importante a gente fazer uma reflexão. Está difícil de ter uma avaliação pura ou não contaminada, ou da esquerda, ou da direita, ou patronal, uma visão um pouco mais limpa do momento que a gente vive. O que a gente percebe é que a tendência da reforma trabalhista é privilegiar os acordos e não as convenções. Mas talvez o que está acontecendo no Brasil, e daí sim a modernização, tentar entender o que está acontecendo no Brasil e no mundo, é que as empresas, elas são hoje, está cada vez mais se tomando, as políticas são para as pequenas e médias empresas. A própria terceirização, quando você fala de pequenas e médias empresas, você tem um aglutinado de parceiros que trabalham em si. Mas o que mais me preocupa é que talvez fazer uma régua e a gente não entender que boa parte da população está fora da seguridade, não é seletista, e também seja reflexo talvez dessa fase que você tem da economia de ter muito mais pequenas e médias empresas, talvez seja o caminho mesmo de ter esses acordos. O que, na verdade, o que preocupa, e aí a questão sindical, tanto patronal quanto laboral, é que as empresas grandes com tamanho mínimo, até há um esboço já disso, eles vão fazer negociações internas. E isso automaticamente pode ser com acompanhamento sindical ou não. E isso fica um pouco no limbo. Mas, no contexto geral, falando em posicionamento, é válido, é necessário, é democrático. O ruim seria fazer uma mudança dessa e você não escutar as partes, você não contextualizar as partes. Mas a opinião pública, ela é boa parte do movimento também. O que a gente percebe que o movimento sindical, eu vi uma tabela lá daqueles que queriam se paralisar, a maioria funcionário público,
esses, diluídos no meio de tantas pessoas que trabalham, fazem parte do sistema, mas não são a totalidade do sistema. Eu acho que isso é importante também, entender que o processo todo é muito mais diluído do que se imagina. As reformas, elas precisam hoje de um olhar um pouco mais neutro, para entender o que está acontecendo. É claro que uma visão sindical hoje, ela está na conveniência da base sindical. Uma visão patronal ortodoxa de um grande empresário, ela está dentro da conveniência de um grande empresário. Mas a gente tem que entender que tem um meio campo aí de grande valia, que são os pequenos e médios empresários, as MEIs que estão acontecendo, que também fazem parte do cenário. Eu acho que é válido, a manifestação é válida, o que não é válido é agressão, você agredir e ir para o extremo da ação, né? Bloquear, agredir não justifica. Isso que o Edson está falando, ô Laércio, a gente percebe, e deu para perceber hoje, através de vídeos postados nas redes sociais e também de informações pela televisão, de muitos terem feito baderna. Por exemplo, vídeo postado na madrugada, pichação, jogar tinta nas vidraças, quebrar, destruir. Como coibir esse tipo de manifestação para não manchar o grande evento que seria em prol do trabalhador? Na verdade, isso não tem controle, né, Luizinho? A gente viu naquelas manifestações de 2013 que nas grandes manifestações do país afora, alguns grupos se organizavam exatamente para fazer o tumulto, para jogar a polícia contra os manifestantes. Aqui em Cascavel mesmo nós tivemos uma vez, foi um domingo à tarde, se não me falha a memória, nós fizemos uma caminhada do centro da cidade até na frente da prefeitura. Chegando ali, um grupo previamente organizado foi lá nos terminais e quebrou lixeiras, fizeram um ato de vandalismo dentro da rodoviária. Então não tem como controlar. Isso foge aos organizadores. E algumas pessoas fazem isso, ou porque são vândalos mesmo, ou porque querem denegrir a imagem de quem está organizando o ato. Mas eu creio assim que as pessoas que estão fazendo a organização do ato não de maneira nenhuma vão fazer esse tipo de ação, né? Obviamente que as pessoas perdem a paciência, se provocam, e a polícia provocada reage, e aí acontece esses vandalismos. Então, nós tomamos todo o cuidado aqui. Nós tínhamos umas 50 pessoas orientadas, todos para evitar esse tipo de problema. Mas sobre a questão da reforma, eu acho que queria dialogar um pouco com o representante patronal. Assim, acho que a reforma trabalhista, a questão fundamental dela é do negociado sobre o legislado. Hoje em dia, sempre nas negociações salariais, pode-se acordar qualquer coisa, desde que não seja menos do que diz a lei, né? E quando você diz, agora vamos privilegiar a livre negociação. Aparentemente é uma coisa boa, não é boa? Livre negociação é uma coisa maravilhosa. Maravilha. Agora, livre negociação, em momento de crise, se você puder negociar para menos do que o mínimo que diz a lei, você pode rebaixar o poder aquisitivo da classe trabalhadora e os seus ganhos. Você pode diminuir a renda da classe trabalhadora. Então, você comparar isso com a Europa é uma coisa lamentável. Lá tem estabilidade no emprego. Essa nova reforma permite, inclusive, demissão em massa. Permite substituição de trabalhadores. Por exemplo, nos bancos. Vamos dar um exemplo dos bancos. Permite demitir todos os caixas do banco, ganhar lá seus 3, 4, 5 mil reais, dependendo do tempo de serviço de casa, né? E contratar uma empresa terceirizada que vai pegar lá aquele caixa da loteria ou do supermercado e vai colocar atendendo o banco por R$ 1.800, R$ 1.500. Isso é ruim ou é bom? Depende. Se você for pensar na arrecadação da Previdência Social, é ruim. Se for pensar na renda do trabalhador, que vai precisar consumir no mercado consumidor da cidade, vai diminuir a renda da nossa cidade. Se você pensar na qualidade de vida das pessoas, que as mesmas vão deixar de ganhar 4 e ser contratadas, vai ser ruim. Então, esse aspecto, a livre negociação para um país com o nosso tipo de experiência de relações de negociações, de relações entre patrões e empregados, de relações entre a classe política, o poder judiciário, o poder político, em que há uma relação de mando, uma relação hierarquizada muito forte, de quem tem o poder manda, quem tem dinheiro não vai preso, se vai preso sai no outro dia. Então, esse tipo de cultura, no nosso entender, não é razoável nesse momento de crise, né? Então, esse é um aspecto que eu acho que é fundamental. O negociado sobre o legislado, num momento de crise, com a cultura que nós temos, nós entendemos que vai ter um aspecto muito negativo
na renda do trabalhador, na renda que vai circular na cidade brasileira, não vai gerar emprego, vai substituir mão de obra. Então por isso que a gente tem esse posicionamento majoritário do movimento sindical contra a reforma sindical. Edson, nesse contexto, então, o trabalhador vai conseguir negociar com o patrão individualmente, nesse contexto que o Laércio disse? Pergunta para o desempregado, se ele negociaria. 13 milhões. Mas tem mais desempregado ou mais empregado hoje? Vamos ser coerentes, gente. Tá, qual a coerência? Vamos lá, o governo está lá com o servidor público com estabilidade, não arrecada mais, entra em colapso como o Rio de Janeiro. Todo mundo vem e aperta o cinto. O servidor público não pode. Por quê? Porque não pode recuar, não pode perder nada. Eu acho que é o seguinte, a questão da flexibilização do legislado, o acordado sobre o legislado, tem um outro fundamento, que é também diminuir a tensão do custo das ações. Quando você pega as ações que são mais caras, que o sistema judiciário é mais caro que as próprias ações que são subsidiadas, há alguma coisa errada. Quando você fala da flexibilização, tem um monte de coisa ali que você não pode mexer. A base principal você não pode mexer. Agora, eu vou demitir todo mundo. O cara é ruim. Esse estigma do empresário, mal, tem que parar. Pô. Todo mundo hoje está entendendo que tem que ter geração de emprego. Vive sem o outro. Não vive sem o outro. Dizer que um nasceu para prejudicar o outro nasceu para judiar, não existe. Hoje o empresário que se sujeita a gerar emprego, eu duvido o empresário que hoje tira dessa régua essa visão do grande empresário, que é uma minoria, gente. Me fala, fora as cooperativas, que é um sistema de pequenininhos que se aglomeram, algumas grandes empresas na região. Quais são as grandes empresas na região que nós temos? As cooperativas. Vamos lá. São a somatória de pequenininhos. Para vocês dizerem que o mundo é feito desse capitalismo, não para. Hoje o mundo é empreendedor, tem que desenvolver, tem que gerar riqueza para distribuir. Se nós não puder, o que me preocupa não é só o colaborador sem capacidade de negociar, porque tem muito empresário também que vai fazer bobagem. Porque quando você tem o apoio patronal para ele fazer uma convenção coletiva, ele também tem que tomar cuidado para fazer um acordo daqui a pouco, ele não consegue cumprir. Ele no frente a frente, ele vai ver na conveniência daquela manutenção do emprego. Uma coisa é você analisar a flexibilização quando você tem 13 milhões de desempregados. Outra coisa é você analisar a flexibilização quando está sobrando emprego. Vocês acham que vai acontecer o quê? O cara tem o plano de cargos e salários dele, que vai ser válido já dentro desse acordo. Ele vai pagar 100 a mais, 200 a mais, e ele vai buscar os melhores do mercado. E você começa a trazer um equilíbrio de competência. Essa visão que a gente tem, temos que passar. O bom profissional tem que ganhar pelo mal profissional, ou o mal tem que ganhar pelo bom, porque a lei fala que todo mundo tem que ganhar igual. A gente tem que beneficiar aquele que é melhor. Nós temos que incentivar aquele que se preocupa em melhorar, em crescer, em buscar conhecimento. Não pode ter a régua por baixo. Tem que ter a régua na revolução do processo. Eu acho que a flexibilização é um movimento que é mundial. Não é só aqui. Dizer que lá na Europa você tem estabilidade, eu acho que é o seguinte, no mundo você tem crises, ou você tem menos variação de crise. Eu acho que você ter hoje uma reavaliação, uma modernização, a gente, na verdade, está tendo até o ato de falar dessa reforma sem ter ela clara. Nós não sabemos nem o que vai dar de tanta emenda, tanta coisa que pode acontecer. É que nem ele mesmo falou, tem tanta perfumaria no ar, que muita gente vai se pegar, não, isso daqui me prejudica, não, isso daqui me prejudica. Um dos itens que citado é a demissão em massa, que agora pode acontecer. Essa demissão em massa não vai ser uma troca, como ele disse aqui, do que ganha mais ou menos, ser demitido dessa empresa, entrando numa outra empresa, ganhando a metade do que ganha? Mais ou menos? Não seria que assim, isso? eu só queria fazer eu acho que é importante dizer assim, quando eu falo, estou falando aqui em nome dos outros sindicatos, né? A gente tem que ter cuidado. Para mim não tem empresário bom e empresário mau, né? Tem pessoa que age dentro da lei e tem pessoa que age fora da lei. Então, e o empresário, pela sua natureza própria, né? O que ele visa o lucro e, obviamente, que ele vai baixar os seus custos. Então, ele não vai trocar um funcionário. Vou usar o exemplo da Telepar. Quando a Telepar foi privatizada, foi vendida,
até o sistema de telecomunicação no país, o que aconteceu? Foram demitidos todos os trabalhadores, né? E a maioria deles foram recontratados depois por um salário bem menor. Então, na verdade, isso que vai acontecer. Isso é porque o patrão é ruim? Não, é porque é da natureza própria do empreendimento, do negócio. Quem monta uma empresa, dispõe o seu capital, ele quer fazer multiplicar. E a competitividade vai fazer, não porque ele é mau ou porque ele é bom, é porque o mercado, essa forma de a competitividade entre eles regulam. Então, a crise, diante de uma crise, porque nós temos diante de uma crise, não é porque tem empresário bom e empresário mau, eles inevitavelmente vão substituir a mão de obra. Eles vão mudar flexibilização nesse momento de crise, né? Ele vai precarizar as relações de trabalho, vai substituir aquele trabalhador que ganha um determinado salário por um menor. Isso que nós entendemos que é ruim. Você fala de trabalho, trabalhador ruim, o trabalhador que é ruim tem que ser demitido. O trabalhador que não trabalha direito tem que ser amonestado. O servidor que não cumpre sua obrigação tem que ser advertido. Então, tem muitas mais divertido e por que não pode ser demitido? Pode ser demitido. Tá. Não, Luizinho, veja bem quantos servidores estão sendo flagrados em atos de corrupção agora. Tem que fazer uma limpa. O Estado brasileiro, ele está impregnado com um bando de rato corrupto que recebem salários milionários e ficam roubando dinheiro público. Então, assim, a flexibilização, essa que é a crítica. E não é porque a gente é contra, eu odeio o patrão. Não é nada disso. Tem empresário que não paga imposto. Aqui em Cascavel tem um que estava falido esse dia, agora não está mais falido. O trabalhador era demitido da empresa dele, nem o fundo de garantia estava recolhido, nem o INSS estava depositado. Então, esse é um empresário? É um empresário, mas não posso medir os outros empresários por esse, porque ele não cumpre a lei, ele é desonesto, ele tem que ser atuado na esfera judicial, e só depois de condenar eu posso falar que ele é criminoso. Então, a gente tem que separar, assim como sindicalista. Tem sindicalista que cumpre com o seu papel. E tem sindicalista que não cumpre com o seu papel. Assim como tem policial que cumpre, tem outro que é corrupto. Então, essa separação é importante, que, como diz, o diálogo é importante, a reflexão sobre a reforma é importante, e tem coisas que tem que modernizar. Óbvio que tem que modernizar, né? Então, a gente precisa fazer esse diálogo de forma mais franca e aberta, e eu acho, e por isso que o protesto foi feito no nível nacional, nós temos um Congresso Nacional que está muito insensível à vontade popular. Por isso que eu acho que o momento é inoportuno para se fazer essas reformas. Edson, você disse no início da entrevista que é importante as pessoas pensarem de forma macro, né? Que dando a entender que a pessoa, o trabalhador, está pensando nele só, não pensando na economia, de modo geral, quando ele se coloca contra essas reformas. Mas como que o trabalhador vai pensar de forma macro se as férias dele vão poder ser divididas e as informações é de que vai piorar a situação dele? Como que ele vai conseguir pensar de forma macro se ele não vai conseguir pagar direito às contas no fim do mês? Não, primeiro que eu acho assim, ele tem direito de pensar, e eu não vejo que é todo trabalhador que está pensando assim. Volto a insistir, eu acho que parte tem um pensamento, como existe hoje um cenário muito claro de que quase 90% das empresas são de pequenas e médias empresas. Nesse ponto, e até o Laércio, como sindicalista laboral, e eu já presidi sindicato patronal, nós temos que respeitar uma opinião do outro. Eu não posso pedir para ele ocupar o meu lugar e ocupar o lugar dele. Eu tenho que entender que ele está ali para fazer esse papel. Agora, chega um momento que a gente tem que construir. Nós temos que evoluir o processo. E qual é o momento que vocês vão se unir para construir? O grande problema nosso é que quando você senta numa mesa de convenção coletiva, uma coisa é um perfil e a cabeça do empresário mediano ou pequeno, que tem dificuldade de cumprir convenção coletiva e qualquer tipo de relação legal de trabalho, e uma grande empresa. O que muda muito, na minha visão, é que hoje o grande empresário ele sai da alçada sindical laboral, que eu não sei avaliar até que ponto isso é bom ou é ruim. Eu me isento aqui de emitir opinião, mas ele vai para um acordo coletivo. Nós somos de um mundo de convenção, nós vamos começar a viver um mundo de acordos coletivos. E isso pega até os sindicatos patronais. O que eu entendo é o seguinte, não é uma linha só falando assim, é ruim para todos. Não é. Isso não pode existir. Boa parte vive um mundo diferente. Hoje, se você pegar as grandes empresas, elas têm uma linha de tomada com o seu colaborador, que se você vê, eles vão buscar os melhores colaboradores.
essa visão de máquina do colaborador, pode ter algum setor da economia que tenha, mas a maioria sabe que os computadores são iguais, mas a pessoa que está atrás do computador é ela que toca o processo. Todo mundo está atrás do melhor. Agora, claro, numa crise, você vai tentar reduzir. E é como ele falou, os que não são os melhores são aqueles que provavelmente não ficarão. Todas as empresas acharam meio de cortar alguma coisa agora. Mas, com certeza, os melhores são aqueles que todo mundo quer. E quando você faz uma análise de uma reforma na crise, você também tem que fazer uma análise que você faz reformas para não ficar tão ciclicamente passando por crise. Eu acho que flexibilizar não está vinculado necessariamente à precarização, eu acho que não é bem por aí. Dizer que vai negociar tudo, está claro que na proposta que muita coisa não vai poder mexer. A base principal constitucional você não pode mexer. Trabalho intermitente, uma ou outra, eu acho que é necessário, eu acho que é fundamental. A gente ter um acordo mais próprio de cada empresa para respeitar as diferenças. E mais do que isso, eu acho que o grande arcabouço está um pouco acima na visão macro. A justiça do trabalho hoje, ela tem um ônus ao setor produtivo que quem paga é o preço ao consumidor, é parte do salário do processo. Porque como é que você consegue ter uma justiça tão cara, com tantas ações, que às vezes a ação é maior que o valor da pequena empresa? Perdeu a desproporção. Eu acho que isso que está sendo focado muito, a questão de você rever a condição da justiça do trabalho, que tem que ter um parâmetro um pouco melhorado, tem que diminuir, tem que ter acordo, tem que ter o consenso, tem que ter o bom senso em cima disso. Eu acho que essa é a grande conquista. Nós temos aqui o intervalo e daqui a pouquinho voltamos então com o vice-presidente da FIEP, o Edson Vasconcelos, e também com o coordenador do fórum que aconteceu em Cascavel, em todo o país hoje, do Fórum Sindical, com o Laércio Matias. Daqui a pouquinho. Você tem que botar uma Luiz, se você, mesmo que seja você que apresentou, se você não aguentar, Claro, tá na hora de pesteado, chamar gripe. o intervalo que tá ruim, faz pra mim que eu chamo. Ó, se quiser tomar outra água aqui, Laércio, pode pegar. Não quero. Se você quiser outra água aqui depois, pode pegar. Eu não vou tomar. Tem que usar, viu? Sabe o que é? Tem que se agasalhar. Você tinha que trazer um negócio de pingar no nariz pra desentupir o nariz. Aí, troço. Mas não é essa agasalhar, eu tava de jaqueta, mas daí tira a jaqueta. Põe jaqueta. Jorjão, usar mais para lá. O quê? Minha jaqueta, o cara levou? Tirou? Tua jaqueta? Tá Não é lá. aquela ali? É. Vamos negociar. Você quer vestir a jaqueta, Edson? Tá ali? Não, tranquilo. Eu não vi que tinha tirado aqui. Tudo bem? Não, nem pegue, nem na mão, nem no pé, só se for no pescoço. Transferir pra vocês tudo. Pelo amor de Deus. Nessa altura, Luizinho. só no ar já foi. Chama Já. o teu substituto, bota o Jorge aí. Teu Mais. reserva. Bota o Jorge Mas aí. assim não aguenta, ele vai direto nas perguntas, ele não enrola. Ele nunca Vai na enrola goela. pra fazer pergunta. E ele tá ouvindo, porque nós estamos ao vivo no No Face, Face. tá? Então, ó, cuidado com o que diz. Pois é, a gente está dizendo o seguinte, que é importante que você vá se cuidar. Vai tomar essa vacina, você já é velho, nem cabelo tem, já está careca de saber que tem que tomar vacina. Ah, tá. Agora, atleta de Cristo, agora tá. O atleta de Cristo aqui. Atleta de agora... Por que você tá distante de mim, ô Edson? Cara, Vem pertinho aqui, não tem problema tô não. precavido. O Luizinho tá viral. Mas essa luz é Fechado. forte, cara. Hã? Puta que eu pariu. Mas não se tranca o nariz? Como é que ele vai trancar o nariz? Uma Não, luz luz não dessa? tranca nariz, É rapaz. que esquenta, né, ô? Que esquenta, Luizinho. Para de inventar, desculpa, rapaz. Você tem que negociar melhor que o teu patrão. Quando você está doente, você tem que pegar um atestado e ir embora para casa. Vai se Aí não precisa medicar. negociar, é só ir lá e pegar uma Fica aí atestado. com dor no corpo, com coriza, tendo Será que dá risco. aposentadoria isso? Tem- Afastamento. Que aposentadoria, rapaz? Que afastamento? Você tem que se tratar, rapaz. Eu vou me tratar agora no feriado para não perder o embalo aqui do programa, rapaz. Eu vou pegar esse feriado prolongado e vou ficar de repouso. Isso é medida de saúde preventiva. É verdade. Você previne, Isso é verdade, trata a né? sua doença e previne a dos outros. É, vai ter que, pode não ir. adianta, vai ter que ficar Fodeu. pertinho do Luiz. 3 careca em linha, que coisa feia. Bem, amigos do Bate Rebate, voltamos hoje com a presença do coordenador do Fórum Sindical, Laércio Matias, e também com o vice-presidente da FIEP, o Edson Vasconcelos. Nós falamos
dos movimentos e onde podemos chegar. Agora, toda essa discussão, não seria melhor, Laércio, ao invés de parar ou tentar parar aí para os protestos, fazer essa manifestação junto aos seus representantes na Câmara dos Deputados e no governo federal, pressioná-los para que eles pudessem fazer uma reforma trabalhista de acordo com a necessidade da população? Marizina, o país está num impasse, viu? Nós estamos numa crise ético, né? Uma crise política, porque foi desvendado a forma de funcionar da nossa República, né? A nossa República, o Estado brasileiro e o Congresso Nacional, eles funcionam à base da propina. Todos esses parlamentares, a maioria que consegue galgar os cargos públicos, eles são alimentados com dinheiro sujo porque é ilícito, da corrupção. Então, nós estamos num impasse, uma crise institucional. Então, por isso que essa dificuldade. Vou te dar um exemplo. Se ganhou Dilma, ou se ganhasse Aécio, se um dos dois estivesse no governo federal, Luizinho, a forma da gente lidar com ele seria diferente. Por quê? Porque ambos teriam o seu projeto político em andamento, teriam os compromissos que assumiram no processo eleitoral, eles teriam o interesse de fazer o seu substituto na próxima eleição, então teria todo um jogo de interesses, um viés negocial, que seria um outro patamar. Este Congresso, que sabidamente após as delações da Lava Jato, que pegaram apenas a Petrobras, e só tem a delação da Odebrecht, de uma construtora por enquanto, está mostrando que esse Congresso, eles não ganharam a eleição. Eles não foram eleitos de forma democrática. Eles compraram os seus mandatos com dinheiro desviado da corrupção e eles estão atendendo o interesse escuso daqueles que os financiaram. Então nós estamos diante de um governo ilegítimo, né? E o Temer não é legítimo porque a Dilma sofreu impeachment. Ele é legítimo porque se a Dilma e o Temer estão juntos, é o mesmo governo. É o mesmo governo. Então, esse governo está nessa situação. Como é que você vai negociar, Luizinho? O Vasconcelos, como é que nós vamos negociar com alguém que tem essa natureza, essa ilegitimidade? Então, por isso que está sendo tão difícil da gente estabelecer uma negociação. E, além disso, o projeto político que saiu, que perdeu no Congresso e que saiu o governo do PT, eles estão se movimentando para se proteger e para pensando em 2018. E a oposição que agora está no governo está pensando em 2018. Então nós estamos num impasse institucional, numa crise política magnânima e que a gente não consegue estabelecer diálogo com um determinado tipo de representação sabidamente ilegítima. Edson, da mesma maneira. Não seria mais importante vocês, representantes de uma entidade, lutar junto aos... Mas nós não fomos para a rua hoje. Nós estávamos trabalhando... Porque está tudo certo para vocês, então... Mas temos que entender que hoje é legítimo o movimento do pessoal se posicionar. É legítimo, isso é democrático, gente. O que eu só acho ruim, às vezes, é que assim, a democracia ela tem que ser valer para os dois lados. O que eu vi esses dias é que um cara usou a camisa do Bolsonaro, ele foi apedrejado, coitado. Imagina se cada um que usar a camisa do Che Guevara for apedrejado. Democracia tem esse preço, a gente tem que se escutar, tem que entender. O pessoal foi para a rua hoje, tem direito, é legítimo. O movimento... E o que não é legítimo, então? Mas não tem, democracia sim, gente. Só que se fosse num domingo, que, por exemplo, a sociedade funciona em dias úteis. Se fosse num domingo, talvez não teria o mesmo impacto. Mas essa avaliação que eu vou fazer agora é a avaliação de cidadão. Se já está manchado todo o sistema que se mostrou até agora, todo mundo está questionando um partido que veio de um processo sindical. Existe um questionamento nacional do que aconteceu. Está em crise, um mês com tanto feriado, o ano que mais tem feriado. E, de repente, vão fazer ainda num dia útil, tentando entrar mais numa emenda de feriado. Mas não foi nesse momento que entrou lá na Câmara? O que eu quero dizer é o seguinte, só prejudicou mais eles. Eu sinto dizer isso, que foi um erro, na minha visão foi um erro. Fazer no Dia do Trabalhador, porque, vamos lá, existe uma conveniência de análise tanto de um lado quanto do outro, mas tem uma lacuna no meio da opinião pública, daquele que não está nessa guerra, que não interfere diretamente. Ele já está machucado, ele vai no aeroporto, vê uma agressão daquela, vê uma postura sindical agressiva, intransigente.
só prejudica ainda mais o direito democrático daqueles que querem. E o Laércio tem direito, tem legitimidade, tem muito ponto a ser discutido. Debater uma coisa, agredir é outra. É isso que eu vejo. Então, assim, a minha opinião é que eu acho que erraram o dia, da forma que fizeram no dia errado, não somou. Laércio, você falou assim que correspondeu às expectativas. Pergunto, teve sindicato em Cascavel que não participou hoje do evento, correto? Sim, mas Ou do transporte coletivo mesmo? Mas é isso, é democrático. Agora, por exemplo, assim, vamos falar de questão de violência. Eu acho de uma violência muito grande, absurda. Alguns parlamentares, todos indiciados e investigados, o governo com maior quantidade de ministros investigados é esse governo. Isso é de uma violência. O relator da reforma da Previdência, ele é um dos grandes devedores do INSS. Isso não é uma coisa absurda. Como é que a gente pode admitir que essas pessoas estejam... por exemplo, um deputado que critica a Justiça do Trabalho. E quando ele só paga o trabalhador dele na Justiça do Trabalho. Porque ele não paga direito a ninguém. Ele não paga ninguém, não honra com compromisso nenhum. Então, isso é de uma violência contra a classe trabalhadora. Então, a legislação trabalhista pode ser arcaica e precisa ser reformada. Mas essa Câmara insensível, corrupta, eles são corruptos. Corruptos. Não interessa a cor do partido. É uma cambada de pessoas que conseguiram o mandato de forma ilegítima. Eles estão pegando a legislação, rasgando a legislação, sem escutar a classe trabalhadora. E aí vai crítica às centrais sindicais. Se fosse para mim optar por um Dia Nacional de Paralisação, eu não optaria por fazer dia 28. Por que escolheram dia 28? A categoria bancária fez assembleia na véspera ontem e optaram por não fazer a greve. Por quê? Porque é o último dia do mês, porque é o último dia de recolher imposto de renda, porque uma série de coisas. E eles optaram por não fazer. Quem escolheu foi as centrais sindicais. As centrais sindicais estão tão perdidas, ou tão enroladas, né, que elas marcaram a greve geral por dia 28, depois que a reforma foi aprovada na Câmara. Por que fizeram isso? Porque são incompetentes? Porque são desorganizados, que estão fazendo jogo duplo, porque estão divididas. Então nós estamos numa crise. Não é só a classe política que está em crise. O próprio movimento sindical, em alguma medida, também precisa se reestruturar para fazer esse enfrentamento e esse diálogo de forma franca, aberta e assim, tirar essas perfumarias político-partidárias. Isso a gente não está conseguindo. Por exemplo, o bancário, o Sindicato Patronal Bancário, a FENABAN, e os sindicatos bancários nacionais, nós sentamos todos os anos. Esse ano passado, agora nós negociamos um acordo por 2 anos, Luizinho. Então, é uma coisa madura, um sindicato negociar por 2 anos, um acordo que vale por 2 anos, dar aquela tranquilizada na categoria profissional. Isso é um amadurecimento, existe esse amadurecimento. Tem divergência, mas eles não se ofendem. Tem divergência, mas eles não ficam fazendo crítica rasteira um do outro. Tem divergência, mas negociam na mesa um do lado para o outro. E isso é um amadurecimento. Passando a reforma, qual vai ser a regulação sindical? Pelo jeito, não está claro para mim, porque pode mudar ainda, eles vão passar para a autorregulação sindical. Como é que o sindicalismo vai se autorregulamentar? Quem vai reconhecer um sindicato para negociar? Se não tiver, quem vai negociar? Que tipo de negócio vai ser feito? Então, vai gerar uma insegurança, se não tiver clareza disso, que vai ser pior a emenda do que o soneto. Né? Mas a demissão hoje, por exemplo, tem que passar pelo sindicato para ser homologado. Agora já isso, né? Nesse projeto não precisa mais. Mas esse não é um grande prejuízo. Eu Agora, acho que, tem muita coisa mais grave do que isso. Eu acho que a substituição sindical, o que me preocupa é que, sendo claro, convenção é para poucos. Volto a insistir, é muito pouca, é quase metade da população que não tem carteira assinada. Quando você faz uma convenção coletiva, o foco de uma greve não é empresa pequena, é empresa grande. O reflete é pequena. Mas quem que vai fiscalizar a empresa pequena? Não fiscaliza, Luizinho. Quer ver uma coisa, quer ver uma grande falha da reforma, permite, acho que no sentido que você está colocando, uma das grandes falhas, e que deveria ser feito, que é uma prioridade para a reforma trabalhista, não está sendo feito, que é como estimular, como incentivar, como viabilizar a formalização.
Perfeito. Então, isso não está sendo tratado disso. Então, porque muitas pessoas trabalham e não contribuem. Muitas pessoas trabalham e não têm essa formalização. Então, a taxa de formalização no Brasil é muito baixa. Então, esse tipo de coisa não está sendo atacado, não está sendo discutido, ninguém está levando a sério, e isso pode, com a flexibilização, pode aumentar isso. Eu acho que tem, Laércio, lá eles estão colocando uma multa maior para quem for pego sem carteira assinada. Eu acho que sai de um salário para 4 mil. Quem vai fiscalizar, né? Mas aí que tá, vamos lá. Nós temos aquele comitê de apoio à formalização que o Sinduscom tem junto com o Sindicato Laboral. Não vai para a pessoa física. Eles não querem ir para a pessoa física. O Ministério não fiscaliza a pessoa física. Eu peguei uma foto uma vez do Luizinho com um carrinho de mão fazendo reforma, assim, EPI sem nada. Você acha que eles vão fiscalizar ele? Mas ninguém vai. Eu entendo. Nós fizemos uma coisa coletiva na época, quando a gente discutia os acidentes de trabalho. Por que a construção civil tem tanto acidente de trabalho? E um dos motivos, uma das causas é a baixa taxa de formalização. Porque empresa X ganha uma obra para construir o posto de saúde, Luizinho. Certo. Aí ela terceiriza para alguém, para uma outra. E essa outra contrata o mestre de obra, contrata o pedreiro, contrato verbal, contrato precário. Aí a pessoa que vai lá daí não tem o cinto de segurança, não tem o capacete, não tem a carteira assinada. Se der um acidente, ele não vai ter nem direito a receber do INSS. Então, esse tipo de coisa que é a reforma trabalhista, eles não estão cuidando disso. Mas aí, Laércio, o que acontece? Focar hoje naquilo que vai pegar uma ou outra empresa grande, uma empresa estatal. Isso, claro que pode preocupar demais uma boa parte da classe, mas o cenário brasileiro é esse resto, vamos colocar assim, que está no limbo. E para isso a reforma não pega em nada, não vai aumentar a fiscalização, não vai mudar em nada. A informalidade, para quem está dentro da legalidade, é a pior concorrência. Não tem coisa pior. Eu insisto que na crise, gente, nós perdemos os nossos empregos para um cenário muito pior do que uma flexibilização. Você flexibilizar ou você negociar de forma diferente, porque vamos lá, eu sou pai de família e quem tem que fazer essa análise eu acho que sou eu. Estou lá numa situação que eu vou entrar na fila dos 13 milhões. A conveniência, você pode até falar, não, mas o cara não pode recuar, são direitos grandes. Eu não sei. E agora, eu acho que a gente não pode fazer reforma para viver na crise. É isso que a gente tem que evoluir um pouco. Temos que tentar passar por isso, e é um combo de reformas que pega todo mundo de surpresa, você nem sabe coisa que prejudica, coisa que não prejudica. O limbo do sindicalismo é uma coisa que está todo mundo perdido, não sabe aonde vai parar. Chegamos então aqui a um consenso que a formalização é o caminho, o incentivo à formalização, só que ter um empregado com carteira assinada custa caro para o empregador, porque tem uma série de impostos também. Não está invertida a ordem das reformas? Não teria que vir primeiro uma tributária dos impostos para depois mexer no trabalho e na previdência? Imagina aquela discoteca lá do Rio Grande do Sul que estava pegando fogo. É o que o país está vivendo. Alguns ainda estão preferindo que o caos continue para dizer que só vai ter evolução com o caos instaurado. Eu acho que não é bem por aí. Vamos lá. Todo mundo sabe que colaborador pressiona o patrão para mandar embora para sacar. Baita reforma vai vir, gente. Vamos parar de se enganar. Todo mundo sabe o que acontece. Você tem todo o sistema prejudicado, você não consegue treinar a gente. Porque treinou... Tem cara que está com o relógio da fala, deu seguro-desemprego, tchau. Ó, se você não me mandar embora, eu sento aqui, não faço mais nada e pau, não tem o que você fazer. Tem coisas que tem que melhorar, tem coisas que tem que rever. O que a gente precisa é um ambiente para poder ter serenidade para fazer. O que eu sinto é que muita movimentação é de um determinado setor. E esse está achando que está falando pela sociedade, eu insisto. A sociedade não é só isso aqui. Tanto que vocês vão falar assim, o cara que está assistindo lá, ele está sabendo que está sendo prejudicado. Calma lá. O pacote Tem agora... muita gente que está gostando do andar da carruagem. O pacote agora é 18 meses, né? Para ser mandado embora, para começar a receber o seguro-desemprego, né? E nesse novo pacote. Porque com 6 meses, cá entre nós. Não, mas tem um acordo, vai ter um acordo. Você pode fazer, distrato de contrato. O empresário não paga tanto a multa e o cara lá pega, saca o seguro-desemprego, o FGTS dele e boa.
Mas o que Essa que é uma Mas não é correção. fundo de garantia, Tá, eu tô mas, falando do seguro-desemprego, porque hoje com 6 meses você sai e você começa a Selezinho, receber mas o que ele está descrevendo aí é um ilícito, né? Mas e é um prática. ilegal, e sabe o que é isso? Isso é livre negociação. Entendeu? Eles usam a estrutura do Estado, os seus benefícios, e fazem um comum acordo entre o patrão e o empregado, que não é pequena empresa, são amigos, e aí eles fazem, eu tô com uma doença na família, eu preciso fazer uma cirurgia, aí eu te demito, aí eu libero, você me devolve o fundo de garantia, você recebe o seguro-desemprego, continua te pagando 3 meses frio. Eles fazem esses negócios, entendeu? Mas isso é má fé. Você Não, mas pode criticar uma política pública é. pela má fé de alguém que aparentemente parece que está ajudando e na verdade está cometendo um crime. O Ministério do Trabalho, em alguns casos, quando eles pegam isso, eles fazem... Pegaram aqui em Cascavel uma vez. Toledo. Foi Toledo. Toledo eles pegaram um conluio que tinha, uma série de pessoas, e fazem aqui também. A gente sabe que faz. Isso é ilegal. Isso é crime, na verdade. Eu sinto que é uma prática que, e mais do que isso, dizer que é um acordo, eu discordo um pouco, eu tenho uma impressão um pouco diferente. Pode até em algum momento ser, em um outro caso, mas a maioria das vezes a pessoa se subsidia da ameaça. Porque se não fizer, vai para a mãe de justiça do trabalho. Porque tem N situações. E você não consegue tirar o cara facilmente, ele falando, se negando a fazer, ele usa o sistema. Agora, eu não estou aqui para fazer julgamento de valor de um caso desse. Eu acho que tem que ter reformas, tem que ter revisão. Não pode, algo arcaico lá de trás. A dor lá de trás era física, a dor hoje é psicológica. Nós temos que incentivar o povo a ser produtivo. A pior coisa que tem é alguém se sentir improdutivo. A maneira que nós vamos ter que se lidar com isso, ninguém sabe. O sistema sindical vai ter que se rever, tanto o patronal quanto o laboral. Isso é fato, não tem como. O que eu sinto que o funcionalismo público, o sistema dele, inclusive na reforma previdenciária, é o que mais vai ter dificuldade de análise. Esse eu sinto, e pelo que eu estou entendendo, a previdência pública é a mais grave. E vai cair só, pelo que eu estou entendendo, já cheio No setor privado. É privado. Agora, não tem o que fazer, vai ter que entrar na discussão, tem que debater. Nós temos aqui mais um intervalo e daqui a pouquinho voltamos com o Laércio e também com o representante do Fórum Sindical e o Vasconcelos, que é o vice-presidente da FIEP. Apesar de divergências, cada um de um lado, mas comungam da mesma situação. Tem que ser revisto, mas uma ordem cronológica das coisas, né? Daqui a pouquinho voltamos. Entrar, né? Tá vindo aí. Cara, sindical não tem jeito, cara. Isso aí já vai ser. A trabalhista já Ô, era. pessoal, Vai ser uma viu? confusão, né? Volta com a Laís já entra na pergunta da É. Previdência, porque tô feio aqui. Tá ruim. O cara tá pesteado, devia estar em casa, testado médico. Você é testemunha, que eu sou um cara trabalhador, ó. Ó, não, ele não fez greve geral. 6 na volta só, viu? Tá. Então tá bom. 2 pra cada um. É. E mais... A FIEP apoia a previdenciária também? Mas A FIEP apoia que seja o público primeiro, mas não vai rolar. eu apoio a reforma previdenciária. Por exemplo, todo mundo, no meu entender, tem que receber o teto da Previdência. Lógico. O magistrado, o governador, Todo mundo. o militar. Ele recolhe sobre isso só, né? O Mário Pereira trabalhou 6 meses e tem um salário de governador. Tá Que fácil, justiça né? tem isso? Entendeu? Essa reforma eu concordo. Aí os caras falam pra mim, os médicos vão pedir demissão em massa, mas o cara tá pra se aposentar com um salário de 20 conto, vai pedir pra ir pra rede privada pra se aposentar com 500 e pouco. Você já sabe quando que os médicos aqui de Cascavel vão pedir demissão, exoneração? Demissão, né? Não, os médicos vão agora com essa nova forma de terceirização, as clínicas vão ser contratadas para prestar serviço, cara. Vai acabar o médico no sistema de saúde. A terceirização vai fazer isso. É tudo clínica. Sabe esses mutirão? Mutirão é uma coisa sazonal. Agora vai ser regra. Vai ser regra. Você vai credenciar uma clínica e ela vai prestar serviço. Não vai meter isso. Mas não tá errado. Não, eu sei, Lizinho, porque na verdade o sistema público é um mau gestor. Investe o seu político é atendimento. um mau gestor, porque ele é passageiro? Ele é um usurpador. Ele é o passageiro. Não, ele está ali, não está para atender interesse público, para atender interesse do grupo que elegeu ele e para garantir a reeleição. Então ele é um usurpador, então ele deixa todo mundo O fazer tal o que da quiser. reeleição é que arrebenta com a administração. Mas, gente, Isso é certeza. uma vergonha, na verdade. Porque o cara não faz isso, não faz aquilo, porque ele pode não se reeleger.
reforma política tinha que ser primeiro. Mas não vamos fazer. Aquela que aconteceu ano passado foi um Essa quadrilha aí, vamos fazer reforma política? Miguel. Falei, tá fora de ordem essas reformas. Se eles fizessem tá a reforma política que a sociedade quer, eles estariam fora do jogo, né? Assim. É. Tá ali lá? Estamos de volta para o último bloco do Bate-Rebate, hoje com o Laércio Matias, coordenador do Fórum Sindical, e o Edson Vasconcelos, vice-presidente da FIEP. Vamos falar agora de Previdência. Eu quero pegar a opinião dos dois. Qual que é o principal furo, o maior erro que está sendo cometido nessa reforma previdenciária que está em vias aí de ir para a pauta no Congresso? Quem começa? O Laércio está querendo falar por último. Estou tentando imaginar o que ele vai falar. Não, eu falei por primeiro. Não, então tá bom. Estão me sacaneando aqui, só você que fala. Não, mas eu acho que a questão da Previdência, o maior furo é que vai sacrificar só o privado. E o público que tem o grande furo do sistema vai ficar fora. Eu acho que o resumo é esse, né? Não tem muita coisa. Vamos deixar o Laércio falar bastante agora. E como que você vê o banco, por exemplo, com 25 bilhões de dívida para a Previdência, O Itaú? Se pagasse, não ia... não resolvia não uma precisaria parte ter da reforma. Previdência? Pois é, mas assim, quando você fala, vamos discutir saídas para a crise. A grande sangria da nação não por exemplo, digamos assim, você sobretaxar, ou onerar, aumentar imposto, ou apertar o cinto em relação aos direitos e benefícios que o Estado está fazendo, ou está concedendo à classe trabalhadora ou ao conjunto da população brasileira. É a isenção fiscal, por exemplo. Agronegócio tem desoneração fiscal. Você acha que o agronegócio precisa de desoneração fiscal diante da crise? O Itaú ser perdoado numa dívida, você acha que o Itaú precisa disso? Olha o lucro do Itaú. Olha o lucro do Itaú. Pega lá, as empresas de telecomunicações que estavam recebendo um perdão de bilhões, né? E pega o valor da dívida que tem contra o INSS, essas grandes empresas são 300 e poucos bilhões de reais. E aí a reforma vai pegar quem? Vai pegar só o trabalhador. Para ele vai ser difícil se acessar a aposentadoria, praticamente impossível, vai ser a baleia azul, vai brigar a vida inteira para se aposentar, no final ele vai morrer. Né? Porque com 65 anos talvez não sobre saúde para ele viver. E onde é que está o maior rombo? 30% do rombo da Previdência, que dizem que é uma coisa contestada, se você usar a arrecadação da Seguridade Social, daí não é deficitário. Mas pelo que se arrecada e pelo que se paga, os militares, qual a diferença de um militar e um professor? Do militar e um policial? Do militar e um outro trabalhador da construção civil? Qual a diferença? Não é um trabalhador? Qual é o teto da Previdência? 5 mil. Por que tem que ter, um recebe 30, um recebe 20, um recebe 40? Né? Tem gente com 200. Então, eu sou a favor da reforma previdenciária. Eu sou a favor que a reforma previdenciária estabeleça um teto para todo mundo. Todo brasileiro só vai se aposentar com o teto da Previdência. Todos. Agora, tiraram o militar, tiraram a polícia, tiraram o Poder Judiciário. Quer dizer, aí não tem reforma. Você quer arrancar o sangue do coitado, do trabalhador rural, do operário, que a média salarial, Luzinho, da iniciativa privada é R$ 1.800, meu amigo. A média salarial do benefício do INSS da aposentadoria do setor privado é R$ 1.800. Do judiciário é 30. Do legislativo e do executivo é 25. Entende? Esse é o furo da Previdência. O furo da Previdência, isso também é roubo. Mas deixa eu te perguntar, por que não vai fazer então do público? Por que não vai chegar lá? No público? Pois é. Tem que pressionar, tem que ir pra rua. Pois é, mas aí qual é o poder de pressão que a gente tem? Qual o poder de pressão que a gente tem? Mas e por que não é essa mesma mobilização de hoje, lá para fazer isso? Hein? Mas esse é o nosso desafio. Esse é o nosso desafio. Eu lhe asseguro, pelo andar da carruagem, eu creio que a reforma previdenciária vai recuar. Eles vão ter que recuar. Só que o recuo que eu gostaria de ver é um recuo no sentido de penalizar mais os altos salários, né? E diminuir o torniquete em cima do setor privado. É óbvio, Mas só muda. parece que, infelizmente, esse Congresso, que é insensível, eles vão aliviar um pouco para o setor privado, mas eles não vão mexer com esses altos salários. O que daí é uma aberração. Né? É uma falta de compromisso, na verdade, com o futuro da Previdência. Porque se eles realmente quisessem fazer o que eles estão dizendo, que é pensar a Previdência para o futuro, eles deveriam estabelecer um teto para todos, né? Para todos, que daí é pensar no futuro.
você privilegiar categorias que já são privilegiadas, a gente tem juiz que recebe auxílio moradia, auxílio educação. Não me falaram que tem um casal de juiz que os dois recebem, e moram na mesma casa. Moram na mesma casa. Então, eu só queria questionar rapidinho. Você vê, né? Contradições. Bom, a gente tá encerrando, mas rapidinho, só a FIEP organizada, outras federações, não conseguem pressionar aí para aliviar um pouco o setor privado? Do movimento de rua, quem sabe Não, mais mas não, é de outros movimentos. Vocês não precisam... Né? Não, mas todo mundo está coerente. Setor privado, eu acho que falo aqui meio em tom de brincadeira, Lércio, mas não só o setor privado, o setor sindical, laboral também. Claro que é óbvio que se a reforma fosse e pegasse primeiro aquela lacuna, seria bom para todo mundo. Mas que força é essa que nem nós, nem você, ninguém consegue? Não consegue dialogar com eles. Que coisa é essa que se criou Ficamos uma hora aqui discutindo para falar, para chegar no final vocês falarem que não tem jeito. E a força sindical aí, sindical ou os sindicatos, não estão mais preocupados com aquele dia do trabalhador lá do que com o próprio trabalhador? Luizinho, tem sindicato que vive disso, mas tem sindicato que não vive também. Por exemplo, nós, os sindicatos bancários, a taxa de sindicalização nossa hoje está em 92%. 92% dos bancários assinaram uma ficha de sindicalização autorizando um débito na conta. Nós não dependemos disso. Agora, tem sindicato que depende, mas enfim, eu acho que isso não está em jogo. A questão fundamental, eu acho assim, nós precisamos abrir interlocução. Eu acredito, sim, que a CPI da Previdência, que foi instalada no Congresso Nacional, pode dar luz a uma reforma mais interessante e mais vantajosa para o conjunto da sociedade brasileira. 15 segundos. Chegamos ao final. Muito obrigado. Sempre me sinto à vontade quando sou convidado aqui. Bom papo com o Laércio. Já quem faz negociação coletiva, eu acho que o contraditório é a grande riqueza. Não existe uma uniformidade. Eu acho que é necessário que haja diálogo e o debate. A agressão que não cabe. Obrigado. Boa noite a todos, obrigado pelo convite. É um prazer, uma satisfação debater com todos vocês. Obrigado, Laís. Boa noite a todos, bom fim de semana. Voltamos terça-feira com o Bate e Rebate aqui na KTV.